Fala pessoal, tudo bem com vocês? Professor Júnior aqui que nos fala e a gente vai aí mais uma videoaula de hoje para você que está aí prestando, que está estudando, para prestar o concurso aí da Polícia Federal. Bom, meus alunos, na aula de hoje a gente vai estar vendo sobre a administração financeira e orçamentária. Tá? Esse é o nosso tema da nossa aula de hoje. O que a gente vai tratar, né? Por exemplo, a gente vai ver coisas importantes como os princípios básicos de orçamento, lei de responsabilidade fiscal e o conceito que permeia por esse nosso tema na aula de hoje. Tá bom, pessoal? Então, sem mais delongas, vamos aí para a nossa videoaula de hoje. Mas, lembrando, não deixem de estudar, não deixe para a última hora. E, se você não é inscrito aqui no meu canal, se inscreva, deixe o seu joinha, tá? Qualquer dúvida, só comentar aqui embaixo ou me chamar no particular. Eu terei o prazer, de sanar todas as dúvidas de vocês. Então, vamos aí para mais uma videoaula de hoje sobre noções de administração financeira e orçamentária. Olá pessoal, estamos de volta. Como eu disse logo no comecinho do vídeo, a gente vai estar estudando aí sobre administração financeira e orçamentária. Tá? É uma matéria muito importante quando se diz respeito à questão da administração pública como um todo. Tá? A administração pública no setor, logicamente, público, em instituições municipais, estaduais e federais. Tá? Então, aí a gente vai partir do primeiro ponto, de um conceito básico. Do que se trata a administração financeira e orçamentária? A administração financeira e orçamentária é o mesmo, pode dizer que é o mesmo, tá, que o orçamento público ou público. Tá? Ou seja, ele nada mais é, tá, do que um documento que vai prever todas as quantias de moeda que em um determinado período devem entrar e sair dos cofres públicos, ou seja, entrar e sair de sua circulação, com uma especificação muito principal quando se diz respeito a fontes de financiamento e de categorias de despesas das mais relevantes. Tá? Quando se diz respeito à saúde, educação, segurança pública. Então, basicamente, é o orçamento que a máquina pública ela tem para trabalhar, ou seja, para investir em determinado setor, da administração, de um município, de um estado ou até mesmo de uma nação. Então, o que acontece? Esse conceito básico ele pode ser usualmente formalizado por uma lei, que ela é proposta através do Poder Executivo e vai ser apreciada pelo Poder Legislativo na forma da sua Constituição. Tá? Que ele é um instrumento de caráter múltiplo. Por quê? Envolve fatores políticos, econômicos, programáticos, gerenciais e até financeiros. Logicamente, financeiros. Principalmente, porque a gente está falando de dinheiro, a gente está falando de renda. E gastar esse dinheiro com uma responsabilidade. Não é simplesmente abrir os cofres do governo e gastar a Deus dará. Entendeu? A gente viu na aula passada essas questões. A gente já estudou isso, basicamente. Mas, de fato, o que é a administração financeira e orçamentária? Ela é uma disciplina que vai estudar a atividade financeira do Estado, ou seja, as finanças do Estado, que elas estão diretamente ligadas a um instrumento chamado orçamento público. O que seria o orçamento público? É o compromisso do governador, do governante, do presidente, do prefeito, com a sociedade para a execução das políticas públicas. Investimento em saúde, educação, saneamento
básico, habitação, segurança pública, todos esses fatores que englobam a máquina pública, que vai também englobar o orçamento público. Tá? O que acontece? Por meio desse orçamento público, todos os cidadãos, eu e vocês, podem visualizar. Onde a gente pode visualizar isso? Nos sites da prefeitura, no site do Estado, do governo estadual e no site do governo federal. E também tem um portal chamado Portal da Transparência. Tá? E esse serviço, ele é público. Tá? Nós, como cidadãos, a gente tem o direito e o dever, principalmente o dever, de fiscalizar. Se uma obra é superfaturada, é nosso dever fiscalizar isso. Por que aquela obra é superfaturada? Por que está sendo gastado, está sendo gasto 600 mil reais, sendo que poderia ter gastado, está gastando 200, 300, metade do valor. O orçamento público, tá, gente? É o instrumento de gestão da maior relevância e ele provavelmente é o mais antigo da administração pública, pois ele é um instrumento em que os governos usam para organizar todos os seus recursos financeiros. Tá? Um dado importante é que no Brasil existe uma lei constitucionalmente prevista que ela tem que ter uma receita, né, e uma fixa despesa para o exercício. Por exemplo, pega um município de 100 mil habitantes. O município, por ano, ele vai poder gastar, vou dar um exemplo, de 100 milhões. Com tudo, despesa de pagamento pessoal, né, com despesa com educação, isso está previsto em lei. Tá? É uma lei chamada Lei Orçamentária Anual, pela sua sigla LOA. Então, essas despesas que estão fixas, tá? Todo mês tem aquela despesa. Tá? Toda essa despesa, só poderão ser realizadas se forem previstas ou incorporadas ao orçamento daquele ano. Por exemplo, está no ano de 2020. Então, já para 2021, já tem as despesas fixas previstas que serão gastas em 2021. Se caso não seja gasto todo o valor, esse dinheiro ele tem que voltar para os cofres da prefeitura, dos estados e da nação, ou das nações. Né? Não é só no Brasil que existe isso, né? Mas tem em outros países também. E a administração financeira orçamentária, ou orçamento público, é o estudo, tá, que vai ajudar a análise e compreensão das finanças públicas. Portanto, do orçamento público. Então, é uma forma de a gente regulamentar esse funcionalismo público com as despesas fixas, tá bom? Mas aí, a gente tem uma diferença entre a administração financeira e a administração financeira e orçamentária. Por que a gente tem essa diferença? É o seguinte, pessoal. Às vezes a gente faz muita confusão, principalmente vocês aí que estão prestando concurso, sobre esses dois temas, administração financeira e administração financeira e orçamentária. Tá? Às vezes pode aparecer no edital do concurso, né, simplesmente administração financeira, ou finanças públicas, ou orçamento público, ou administração das finanças públicas. Mas por que eu estou falando isso? Porque a gente tem que ficar atento, porque se aparecer somente a administração financeira, somente AF, não aparecer AFO, vai se tratar de uma outra coisa. Por quê? Quando a gente fala de administração financeira orçamentária, como eu citei anteriormente, a gente está falando que é o orçamento no setor público. Tá? Quando aparecer somente a administração financeira, está relacionado simplesmente às finanças de empresas privadas, empresas que não são
públicas. Então, é muito importante a gente ter essa diferenciação. Então, imagine que uma simples sigla, uma simples palavra, já pode embananar toda a cabeça de vocês. Então, a gente tem que ficar vocês têm que ficar muito atentos sobre isso, tá bom? Outra coisa que são diferentes, tá, da administração financeira pública e privada, da administração financeira pública e privada, são os valores e o orçamento de capital, as análises de retorno e risco financeiro, análise da estrutura de capital financeiro, análise de financiamento de longo prazo ou curto prazo, administração de caixa ou caixa financeira. Então, isso que eu falei para vocês agora está relacionado à administração financeira privada, no setor privado, e não no setor público, tá bom? O que acontece? Quando a gente vai ver o orçamento público, que significa o orçamento público, ele é um processo de elaboração, tá? Principalmente aqui no Brasil, e ele vai obedecer um ciclo de planejamento de ações. E, de acordo com a Constituição Federal, vai compreender o Plano Plurianual, que é a PPA, a Lei de Diretrizes Orçamentárias, a LDO, e a Lei Orçamentária Anual, a LOA, ou simplesmente LOA. O que significa isso? O Plano Plurianual, o próprio nome já diz, que é um instrumento de planejamento a fim de estabelecer a médio e longo prazo e também estabelecer de forma regional todas as diretrizes e objetivos e metas de uma administração pública federal. No ano plurianual, durante o período daquele ano, vigente naquele ano, 2020, 2021 e por aí vai. Quando a gente fala em diretrizes orçamentárias, esse instrumento nos acerca que vai ligar, tá, o plano plurianual com a lei orçamentária anual. Tá? O plano é o que eu tenho que fazer, que eu vou poder gastar. Eu planejar. Eu tenho que planejar e eu tenho que executar. Então, o plano plurianual é aquele modelo de planejamento, ou seja, eu tenho tanto para gastar e eu tenho que saber aonde eu vou gastar. E essas diretrizes orçamentárias, elas vão ligar, né, ao orçamento anual, tá? Que é a lei orçamentária anual. E essa lei orçamentária anual, tá, é o planejamento que o governo vai utilizar para gerenciar todas as suas receitas e suas despesas, tá, em cada exercício financeiro, em cada ano da sua legislatura, digamos assim. Tá? Essa lei orçamentária, ela também é conhecida pela doutrina Lei de Meios. Vai representar o principal instrumento orçamentário que autoriza o gestor, o governante, a execução desse orçamento. Mas prestem muito bem atenção. O que eu coloquei aqui embaixo? O PPA, LDO e o LOA são leis ordinárias, tá? De ordem. Tá? São leis de ordem. É muito importante vocês saberem disso também. Tranquilo, pessoal? Dando sequência aí, quais são as funções de um orçamento? Qual que é a função de um orçamento? É básico. Quando a gente fala em função de orçamento, a gente está falando as funções econômicas do Estado. Ou seja, o papel do Estado na gestão das finanças públicas. Basicamente é isso. Não tem muito segredo. No próprio conceito de orçamento, já é possível intuir quais são as funções definidas classicamente. É muito clássico. Tá? Função alocativa, a gente vai ver isso. Função distributiva e função estabilizadora. Vamos ver cada uma delas, do que se trata. Começando pela função alocativa. A função alocativa, ela corresponde à atuação dos governos na complementação da ação do mercado. Ou seja, quando falhas no sistema econômico são detectadas. Sem que o mercado consiga dar conta, o Estado tem a capacidade de alocar, ou seja, disponibilizar recursos para corrigir distorções.
Exemplo, o município X, né, detectou uma falha lá, uma falta de verba na saúde. Tá? Por sua vez, o município ele vai fazer uma alocação de verba para esse determinado setor. Por exemplo, está precisando, vamos pegar o que a gente está vivendo no momento, né, da Covid-19. Está precisando de medicamento, por exemplo, de azitromicina. Tá? Então, o governo municipal ele vai disponibilizar fundos, pode ser de outros setores, tá? Pode ser da educação, pode ser da segurança pública, né? Ou até mesmo financiamentos, e ele vai alocar esse dinheiro na saúde para destinação de compra de tal medicamento azitromicina. Então, ele vai alocar verba. Não quer dizer que está errado. Não quer dizer que o governo cometeu um erro. Mas houve uma falta aí, a gente pode dizer, uma falta de planejamento. A gente não estava esperando uma pandemia. O governo, nem municipal, nem estadual, nem federal, estava preparado para uma pandemia dessa. Faltou verba. Então, o que o governo fez? Disponibilizou, tirou de setores que talvez não iriam utilizar aquela determinada verba e vai investir em saúde. Vai fazer uma alocação dessa verba. Isso é feito em repasses, tá? De governos federais, estaduais e até órgãos municipais. Tá bom? O que acontece? Eu acabei de dizer agora, mas citando um outro exemplo. É quando o Estado detecta a existência de monopólios, que nesse momento vai causar o quê? Um sobrepreço, ou seja, um aumento de preço aos consumidores, a nós consumidores. Neste caso, qual é o papel do Estado? Ele vai atuar tanto para aumentar a concorrência ou até mesmo assumir a atividade de tornar um monopólio público. Tá? Isso são dois exemplos diferentes que eu citei para vocês. Tá? Esse, né, de monopólio, é mais comum. Tá? É mais comum do que esse, por exemplo, que eu citei agora da pandemia. Não é todo ano que a gente tem uma pandemia. Mas o monopólio a gente tem a todo tempo, a todo momento. Entendeu? Dando sequência, pessoal, a gente tem a função distributiva. O próprio nome já diz. Nada mais é que a capacidade do Estado de cobrar impostos de determinados setores e disponibilizar para os setores mais necessitados. Ou seja, é através dessa função distributiva que o Estado vai realizar a organização, tá, da distribuição de renda resultante dos fatores da produção, ou seja, capital, trabalho e terra, e da venda dos serviços desses fatores no mercado. O que consiste na prática é que o governo se utiliza do orçamento para promover políticas de distribuição de recursos públicos, como forma de você tentar resolver os problemas sociais e econômicos. Tá? E, por sua vez, a função estabilizadora, ela relaciona o uso da política orçamentária com o objetivo de manter o pleno emprego, a estabilidade econômica e o controle de preços. Ou seja, esse tipo de política ela pode se manifestar diretamente através de uma variação dos gastos públicos em consumo e investimento, ou indiretamente, né, pela redução das alíquotas de imposto, que eleva a renda disponível do setor privado. Até aí, tudo bem? Tranquilo, pessoal? Anota tudo isso, vê o vídeo 1, 2, 3, 15 vezes, quantas vezes vocês quiserem. Quanto mais vezes vocês estudarem, né, mais vocês vão estar sabendo do assunto. Mas não se esqueçam, deixe também o seu like aqui, e se não é aqui inscrito, se inscreva aqui no canal. Dando sequência. Controle e fiscalização do orçamento público. Aí é que mora o perigo. Por que é aí que mora o perigo, pessoal? Porque é o seguinte, segundo a Constituição nossa, ela estabelece que a partir do seu artigo 170,
toda fiscalização contábil, financeira e orçamentária, operacional e patrimonial da União e de todas as entidades de administração direta e indireta será exercida pelo Congresso Nacional, ou seja, pelos nossos deputados, mediante o controle externo e por um sistema de controle interno de cada poder. Isso é o Executivo, o Legislativo, o Judiciário. Já no dispositivo seguinte, ou seja, no artigo seguinte, ele vai esclarecer que o controle externo, que está a cargo do Poder Legislativo, também será exercido com o auxílio do Tribunal de Contas da União, enumerando as competências cabíveis a este. Ou seja, deste modo, o papel de controlar e fiscalizar as contas públicas ela vai se bifurcar na atuação de um controle externo, com ênfase à atuação do Tribunal de Contas e de um controle interno exercido internamente por cada poder, legislativo, executivo e judiciário. Tá? E aí a gente tem os princípios orçamentários. O que se trata desses princípios orçamentários? O tema central, e cai muito nas provas de concurso, que tem administração financeira e orçamentária no seu conteúdo, são esses princípios orçamentários. O próprio nome já diz. Mas vamos lá. A gente tem o princípio da anualidade. De acordo com o princípio da anualidade, o orçamento deve ter vigência de um exercício financeiro. Conforme a legislação brasileira, o exercício financeiro coincide com o início do ano civil, 1º de janeiro, e termina em 31 de dezembro do mesmo ano. A Lei nº 4.320 de 64, ela vai mencionar a existência desse princípio junto à Lei de Responsabilidade Fiscal, LRF, que estabelece que as despesas assumidas no exercício sejam compatíveis com os mesmos recursos financeiros obtidos no mesmo exercício. Ou seja, não pode gastar mais do que está previsto em orçamento. É a lei básica, primordial de todas, é o princípio da anualidade. Tá? Por sua vez, a gente tem o princípio da clareza. O orçamento ele deve ser claro e de fácil compreensão a qualquer pessoa, desde a mais instruída a menos instruída. Por isso que é muito importante simplificar a linguagem. Tá? Porque se você pega uma linguagem muito complexa, né, que exige uma compreensão um pouco maior, pode dificultar o entendimento de qualquer pessoa leiga, né, sobre o assunto. Então, ela tem que ser simples, clara e objetiva. Por sua vez, a gente tem o princípio do equilíbrio. O princípio de equilíbrio ele vai estabelecer que os valores autorizados para a realização das despesas devem ser compatíveis com os valores previstos para cada arrecadação de receita. O princípio do equilíbrio passa a ser um parâmetro para o acompanhamento da execução orçamentária. Essa execução orçamentária, sem despesas, ou melhor, a execução das despesas sem a correspondente arrecadação do mesmo, acarreta invariavelmente em resultados negativos e comprometedores ao cumprimento das metas fiscais que serão vistas mais adiante. Ou seja, se as contas do município, do prefeito vigente, ou do governador vigente, ou do presidente vigente, estão batendo. Se as contas estiverem batendo, perfeito. Se as contas não baterem, se ele tiver suas contas rejeitadas, ele pode perder muito processos, pode ter processo, perda de mandato e até suspensão dos seus direitos, né, políticos. Tá? Então é muito importante a gente saber disso. Ainda sobre os princípios orçamentários, a gente tem o princípio da legalidade. Esse é mais complexo. Por quê? O princípio da legalidade ele vai estabelecer que a elaboração do orçamento deve observar a limitação legal em relação aos gastos. As receitas, em especial,
as vedações impostas pela Constituição Federal, União, Estado, Distrito Federal e Município. Entre as proibições podem ser citadas: exigir ou aumentar tributos sem lei que estabeleça, cobrar tributos no mesmo exercício financeiro da lei que instituiu ou elevou, instituir tratamento desigual entre os contribuintes que se encontram em situação equivalente, utilizar tributo com efeito de confisco, estabelecer limitações ao trato de pessoas ou bens por meio de tributos interestaduais ou intermunicipais, ressalva a cobrança do pedágio pela utilização de vias conservadas pelo poder público, instituir impostos sobre patrimônio, renda, serviços entre os poderes públicos, templos de qualquer culto, patrimônio, renda ou serviços dos partidos políticos, das entidades sindicais dos trabalhadores, das instituições de educação e de assistência social sem fins lucrativos, atendido aos requisitos da lei, livros, jornais, periódicos e papel destinado à sua impressão. Então, tudo isso não pode ser cobrado, porque está previsto em lei, na Constituição Federal. Então, por isso, o princípio da legalidade. Tá? Aí, a gente tem o princípio da exclusividade. Isso é importante também. Segundo este princípio, a lei orçamentária ela não pode conter matéria que não seja referente à fixação das despesas e previsão das receitas. Entre outras palavras, a lei orçamentária deve conter apenas temas relacionados aos gastos e receitas previstas pelo governo. Simples assim. Lembra? Tem que ser claro e objetivo. Princípio de não afetação. Segundo este princípio, de não vinculação, de não afetação, nenhuma parcela da receita poderá ser reservada ou comprometida para atender a determinados gastos. Este não é considerado um princípio clássico, pois trata-se de dotar o administrador público de margem de uma manobra, e a gente fala isso aí como pedalada fiscal, para alocar os recursos de acordo com suas prioridades. No Brasil, esse princípio não vem sendo muito observado, pois nos últimos anos, aos poucos, têm sido criadas receitas com automática vinculação em áreas de despesas específicas. Por um lado, a vinculação garante a regularidade no aporte de recursos para determinadas áreas. Por outro lado, diminui significativamente a liberdade do governante para implementar políticas públicas prioritárias. Por exemplo, investir em bem-estar social, habitação. Então, aí diminui essa liberdade de querer investir em determinada área. Certo? Ou seja, eu quero investir mais em saúde pública, não posso. Tem que investir aqui. E olha que os orçamentos públicos brasileiros não são os mais altos. Haja visto que é disponibilizado com saúde, com educação, com segurança pública, com habitação. Tá? Princípio da publicidade. Este princípio vai se dizer a respeito da garantia de transparência e de pleno acesso a qualquer interessado às informações necessárias ao exercício da fiscalização sobre a utilização dos recursos arrecadados dos contribuintes, ou seja, do imposto que a gente paga. Tá? Aí a gente tem o princípio da unidade orçamentária. Este princípio diz que o orçamento é uno, ou seja, único, e cada unidade governamental ele deve possuir apenas um único orçamento. Ou seja, todas as receitas e despesas devem estar contidas em uma só lei orçamentária. Princípio da universalidade. Nossa, travou a língua agora. Este princípio de universalidade quer dizer que todas as receitas e despesas devem constar na lei orçamentária, não podendo haver nenhum tipo de omissão. Por conta da interpretação deste princípio, todos os orçamentos da União incorporam receitas e despesas meramente contábeis,
como, por exemplo, a rolagem de títulos da dívida pública. Com isso, os valores globais dos orçamentos ficam superestimados, supervalorizados, não refletindo até no verdadeiro impacto dos gastos públicos na economia. Tá? E aí a gente tem o orçamento bruto, que determina todas as receitas e despesas que devem constar na lei orçamentária, tá? Com seus valores brutos e não líquidos. A gente tem a simplificação, que pelo princípio, o planejamento e o orçamento devem utilizar meios de fácil compreensão. O princípio da descentralização. Este princípio ele é preferível que a execução dessas ações ocorra ao nível mais próximo dos seus beneficiários. Essa prática, ou seja, a cobrança dos resultados, tende a ser favorecida, dada também a proximidade entre o cidadão, que é o beneficiário da ação, e a unidade administrativa que a executa. E o princípio da responsabilização. Eu acho que esse particularmente é o mais importante. Conforme esse princípio da responsabilização, os gestores, os gerentes, os administradores devem assumir de forma personalizada a responsabilidade pelo desenvolvimento de um programa, buscando uma solução ou até um encaminhamento de um problema. Então, ele tem que ser responsável por tudo aquilo que ele faz, previsto em um orçamento. Aí a gente tem a legislação da administração financeira e orçamentária. Como é uma legislação muito extensa, eu ia ficar aqui umas 4 horas falando para vocês, eu exemplifiquei. As leis mais cobradas que caem nas provas, tá? Na prova de administração financeira e orçamentária. E a gente vai destacar 4, que é importante vocês estarem olhando depois. Constituição Federal, principalmente a partir do artigo 163, não vai querer ler toda a Constituição Federal, leria a partir do artigo 163. A Lei de Responsabilidade Fiscal, a gente vai falar um pouquinho dela mais para frente. A Lei 4.320, de 1964, no que se diz respeito às normas gerais de direito financeiro. E o decreto número 200, de 1967, onde fala da organização da administração federal. Então é importante a gente destacar essas 4. É muito importante. Ler e interpretar essas leis, é importante porque vocês podem acertar aí, né, algumas questões que caem no concurso. Se eu fosse ficar falando de lei, é muita coisa. Então você está aí lendo no meu vídeo, busca a lei, Constituição Federal, a partir do artigo 63. Tá? Lê, compreende, grifa. Lei de Responsabilidade Fiscal, tá? Lei 4.320, decreto número 267. Entender isso. Não é decorar, é ler e entender para a gente poder interpretar. Tá? Não é questão do decorar, é ler e interpretar. Aí fica fácil, tá bom? Dando sequência, pessoal, a gente vai entrar na receita pública. A receita pública é o montante total de imposto, taxa, contribuição e outras fontes de recursos em dinheiro recolhido pelo Tesouro Nacional, incorporado ao patrimônio do Estado, que vai servir para custear todas as despesas públicas e necessidades de investimentos públicos. Em sentido mais amplo, a receita pública é o recolhimento de bens aos cofres públicos, sendo sinônimo de ingresso ou entrada. Diferencia a receita tributária, pois, ao contrário desta, não está limitada à arrecadação de tributos, multas, sendo que a receita tributária é um dos tipos de receita pública. A gente está falando de receita, mas a gente também tem as despesas, tá, pessoal? A gente vai ver no slide seguinte. E a receita pública também embarca todas as receitas das empresas estatais, remuneração dos investimentos ao Estado e os juros das dívidas fiscais. E também o ingresso, ou seja, são outras receitas que não se consideram receitas. É a receita que não foi arrematada. Ou operações de curso anormal. Exemplo,
a antecipação de uma receita orçamentária. Tá? Falamos de receita, e a despesa? Tá aí, ó. Despesa pública. A despesa pública, tá, é conjunto de dispêndios realizados pelos entes públicos para custear todos os serviços públicos, ou seja, despesas correntes prestadas à sociedade para a realização de investimentos, né, ou despesas de capital. Por sua vez, as despesas públicas devem ser autorizadas pelo Poder Legislativo, pelos nossos deputados, por meio do ato administrativo chamado orçamento público. Exceção diz respeito às despesas extra-orçamentárias, que não estão previstas em orçamento. Tá? As despesas públicas devem obedecer os seguintes requisitos: a utilidade de atender a um número significativo de pessoas, a legitimidade de atender uma necessidade pública real, a discussão pública ser discutida e aprovada pelo Poder Legislativo, pelo Tribunal de Contas dos respectivos entes, possibilidade contributiva, que é a possibilidade de a população atender a carga tributária decorrente da despesa, a oportunidade, a hierarquia de gastos e a ser estipulada prevista em lei. E ela vai se dividir no Brasil em despesa orçamentária e despesa extra-orçamentária. Tá? E a parte mais legal que eu gosto dessa matéria, dessa disciplina, a lei de responsabilidade fiscal. Lembra que eu falei anteriormente que a gente ia falar dela? Chegou. Porque do que se trata a lei de responsabilidade fiscal? Primeiramente, é importante ver o que fala o primeiro artigo dela. E a gente vai conseguir introduzir bem, de forma clara e objetiva, os seus principais objetivos. Porque no artigo dela, que é uma lei complementar, que ela complementa a Constituição Federal, ela vai estabelecer normas de finanças públicas voltadas para a responsabilidade da sua gestão fiscal, com amparo no capítulo 2 do título 6 da Constituição. Ou seja, é uma lei complementar que está atrelada à Constituição Federal. Tá? Ou seja, tá? Inciso primeiro, é de responsabilidade na gestão fiscal, que pressupõe a ação planejada e transparente, em que previnem-se riscos, corrigem desvios capazes de afetar o equilíbrio das contas públicas, mediante ao cumprimento das metas e dos resultados entre receita e despesa, e a obediência dos limites. Condições no que vai tanger a renúncia da receita, geração de despesas com o pessoal, seguridade social e outras dívidas consolidadas imobiliárias. Operações, né, de crédito, inclusive por antecipação de receita, concessão de garantia e inscrição de restos a pagar. É importante, pessoal, a gente entender os objetivos da Lei de Responsabilidade Fiscal. Por quê? O seu objetivo não foi apenas preencher lacunas a partir do seu próprio nome. Podemos dizer que a Lei de Responsabilidade Fiscal, no direito, quando dizemos fiscal, estamos normalmente nos referindo à questão tributária. Mas, consequentemente, aos entes que realizam a gestão do dinheiro público, composto, né, por tributos e suas responsabilidades fiscais. A lei, neste caso, ela vai introduzir e vai recair sobre todas as áreas públicas que exercem alguma administração sobre esse dinheiro. E ele vai valer para todos os três poderes, tá? O judiciário, o executivo e o legislativo, em todas as suas esferas, municipais, estaduais e federais. Tá? Muito importante a gente saber da lei de responsabilidade fiscal, porque se algum governante, tá, não cumprir com as obrigações, principalmente com as obrigações, né, o dever de gastar o dinheiro com responsabilidade, de gastar o dinheiro não vamos falar assim, com bobagem, falando de forma clara, que a gente falou aqui agora, de forma clara e objetiva,
ele tem que ser penalizado, porque aí as contas públicas dele não serão aprovadas. Em consequência, ele vai, né, perder muita coisa. Então, é muito importante a gente saber da responsabilidade fiscal e nós, como cidadãos, fiscalizar os nossos políticos, os nossos prefeitos, vereadores, governadores, deputados estaduais, federais, senadores e nosso presidente. Tá bom, pessoal? Pessoal, espero que vocês tenham gostado da nossa aula de hoje sobre administração financeira e orçamentária. Tentei aí de forma clara e objetiva sanar todas as dúvidas, mostrar para vocês os conceitos da administração financeira e orçamentária. Não é algo fácil, tem muita lei. É muito importante vocês lerem e compreenderem todas as leis que eu falei para vocês, principalmente a Constituição a partir do artigo 163 e a Lei de Responsabilidade Fiscal, tá? E o conceito básico da administração financeira e orçamentária na sua premissa em que ela está instituída. Tá bom, pessoal? Então, eu espero que vocês tenham gostado. Tá? Se você não é inscrito aqui no meu canal, se inscreva, deixe seu joinha. Qualquer dúvida, me chama no particular, deixe o seu comentário aqui no vídeo com alguma pergunta, alguma sugestão. Pode criticar também, não tem problema. Tá? Importante que vocês estejam estudando e assimilando os conteúdos aqui. Então, a gente se vê semana que vem com mais uma videoaula aqui no canal.